singular espetáculo de um espírito assistir ao seu próprio enterramento como se fora o de um estranho, falando desse ato como de coisa que lhe não diz respeito, até ao momento em que compreende a verdade. A perturbação que se segue à morte nada tem de penosa para o homem de bem, que se conserva calmo, semelhante em tudo a quem acompanha as fases de um tranquilo despertar. Para aquele cuja consciência ainda não está pura, a perturbação é cheia de ansiedade e de angústias, que aumentam à proporção que ele da sua situação se compenetra. Nos casos de morte coletiva, tem sido observado que todos os que perecem ao mesmo tempo nem sempre tornam a ver-se logo. Presas da perturbação que se segue à morte, cada um vai para seu lado, ou só se preocupa com os que lhe interessam. Comemoração dos mortos. Funerais. Pergunta 320. Sensibiliza os espíritos o lembrarem-se deles os que lhes foram caros na terra? Muito mais do que podeis supor. Se são felizes, esse fato lhes aumenta a felicidade. Se são desgraçados, serve-lhes de lenitivo. Pergunta 321. O dia da comemoração dos mortos é para os espíritos mais solene do que os outros dias? Apraz-lhes ir ao encontro dos que vão morar nos cemitérios sobre seus túmulos? Os espíritos acodem nesse dia ao chamado dos que da terra lhes dirigem seus pensamentos, como fazem noutro dia qualquer. Pergunta 321A. Mas o de finados é, para eles, um dia especial de reunião junto de suas sepulturas? Nesse dia, em maior número se reúnem nas necrópolis, porque então também é maior, em tais lugares, o das pessoas que os chamam pelo pensamento. Porém, cada espírito vai lá somente pelos seus amigos, e não pela multidão dos indiferentes. Pergunta 321b. Sob que forma aí comparecem e como os veríamos se pudessem tornar-se visíveis? Sob a que tinham quando encarnados. Pergunta 322. E os esquecidos, cujos túmulos ninguém vai visitar, também lá, não obstante, comparecem e sentem algum pesar por verem que nenhum amigo se lembra deles? Que lhes importa a terra? Só pelo coração nos achamos a ela presos. Desde que aí ninguém mais lhe vota afeição, nada mais prende a esse planeta o espírito, que tem para si o universo inteiro. Pergunta 323. A visita de uma pessoa a um túmulo causa maior contentamento ao espírito, cujos despojos corporais aí se encontrem, do que a prece que por ele faça essa pessoa em sua casa? Aquele que visita um túmulo apenas manifesta, por essa forma, que pensa no espírito ausente. A visita é a representação exterior de um fato íntimo. Já dissemos que a prece é que santifica o ato da rememoração. Nada importa o lugar, desde que é feita com o coração. Pergunta 324. Os espíritos das pessoas a quem se erigem estátuas ou monumentos assistem à inauguração de umas e outros e experimentam algum prazer nisso? Muitos comparecem a tais solenidades, quando podem. Porém, menos os sensibiliza a homenagem que lhes prestam do que a lembrança que deles guardam os homens. Pergunta 325. Qual a origem do desejo que certas pessoas
importância dada a uma coisa tão material constitui indício de inferioridade do espírito? Afeição particular do espírito por determinados lugares, inferioridade moral. Que importa este ou aquele canto da terra a um espírito elevado? Não sabe ele que sua alma se reunirá às dos que lhe são caros, embora fiquem separados os seus respectivos ossos? Pergunta 325A. Deve-se considerar futilidade a reunião dos despojos mortais de todos os membros de uma família? Não, é um costume piedoso e um testemunho de simpatia que dão os que assim procedem ao que lhes foram entes queridos. Conquanto destituída de importância para os espíritos, essa reunião é útil aos homens. Mais concentradas se tornam suas recordações. Pergunta 326. Comove minha alma, que volta à vida espiritual, as honras que lhe prestem aos despojos mortais? Quando já ascendeu a certo grau de perfeição, o espírito se acha escoimado de vaidades terrenas e compreende a futilidade de todas essas coisas. Porém, ficai sabendo, há espíritos que, nos primeiros momentos que se seguem à sua morte material, experimentam grande prazer com as honras que lhes tributam, ou se aborrecem com o pouco caso que façam de seus envoltórios corporais. É que ainda conservam algum dos preconceitos desse mundo. Pergunta 327. O espírito assiste ao seu enterro? Frequentemente assiste, mas algumas vezes, se ainda está perturbado, não percebe o que se passa. Pergunta 327A. Lisonjeia-o a concorrência de muitas pessoas ao seu enterro? Mais ou menos, conforme o sentimento que as anima. Pergunta 328. O espírito daquele que acaba de morrer assiste à reunião de seus herdeiros? Quase sempre. Para seu ensinamento e castigo dos culpados, Deus permite que assim aconteça. Nessa ocasião, o espírito julga do valor dos protestos que lhe faziam. Todos os sentimentos se lhe patenteiam e a decepção que lhe causa a rapacidade dos que entre si partilham os bens por ele deixados, o esclarece acerca daqueles sentimentos. Chegará, porém, a vez dos que lhe motivam essa decepção. Pergunta 329. O instintivo respeito que, em todos os tempos e entre todos os povos, o homem consagrou e consagra aos mortos é efeito da intuição que tem da vida futura? É a consequência natural dessa intuição. Se assim não fosse, nenhuma razão de ser teria esse respeito. Capítulo 7. Da volta do espírito à vida corporal. Prelúdio da volta. Pergunta 330. Sabem os espíritos em que época reencarnarão? Pressentem-na, como sucede ao cego que se aproxima do fogo. Sabem que têm de retomar um corpo, como sabeis que tendes de morrer um dia, mas ignoram quando isso se dará. Pergunta 330A. Então, a reencarnação é uma necessidade da vida espírita, como a morte o é da vida corporal? Certamente, assim é. Pergunta 331.
todos os espíritos se preocupam com a sua reencarnação? Muitos há que em tal coisa não pensam, que nem sequer a compreendem. Depende de estarem mais ou menos adiantados. Para alguns, a incerteza em que se acham no futuro que os aguarda constitui punição. Pergunta 332. Pode o espírito apressar ou retardar o momento da sua reencarnação? Pode apressá-lo, atraindo-o por um desejo ardente. Pode igualmente distanciá-lo, recuando diante da prova, pois entre os espíritos também há covardes e indiferentes. Nenhum, porém, assim procede impunemente, visto que sofre por isso, como aquele que recusa o remédio capaz de curá-lo. Pergunta 333. Se se considerasse bastante feliz numa condição mediana entre os espíritos errantes e, consequentemente, não ambicionasse elevar-se, poderia um espírito prolongar indefinidamente esse estado? Indefinidamente não. Cedo ou tarde, o espírito sente a necessidade de progredir. Todos têm que se elevar. Esse o destino de todos. Pergunta 334. A predestinação na união da alma com tal ou tal corpo? Ou só à última hora é feita a escolha do corpo que ela tomará? O espírito é sempre, de antemão, designado. Tendo escolhido a prova a que queira submeter-se, pede para encarnar. Ora, Deus, que tudo sabe e vê, já antecipadamente sabia, e virá que tal espírito se unirá a tal corpo. Pergunta 335. Cabe ao espírito a escolha do corpo em que encarne ou somente a do gênero da vida que lhe sirva de prova? Pode também escolher o corpo, porquanto as imperfeições que este apresente ainda serão, para o espírito, provas que lhe auxiliarão o progresso, se vencer os obstáculos que lhe oponha. Nem sempre, porém, lhe é permitida a escolha do seu invólucro corpóreo, mas simplesmente a faculdade de pedir que seja tal ou qual. Pergunta 335A. Poderia o espírito recusar, à última hora, tomar o corpo por ele escolhido? Se recusasse, sofreria muito mais do que aquele que não tentasse prova alguma. Pergunta 336. Poderia dar-se não haver espírito que aceitasse encarnar numa criança que houvesse de nascer? Deus a isso proveria. Quando uma criança tem que nascer vital, está predestinada sempre a ter uma alma. Nada se cria sem que a criação presida um desígnio. Pergunta 337. Pode a união do espírito a determinado corpo ser imposta por Deus? Certo, do mesmo modo que as diferentes provas, mormente quando ainda o espírito não está apto a proceder a uma escolha com o conhecimento de causa. Por expiação, pode o espírito ser constrangido a se unir ao corpo de determinada criança que, pelo seu nascimento e pela posição que vem a ocupar no mundo, se lhe torna instrumento de castigo. Pergunta 338. Se acontecesse que muitos espíritos se apresentassem para tomar determinado corpo destinado a nascer, que é o que decidiria sobre a qual deles pertenceria o corpo? Muitos podem pedi-lo, mas
Em tal caso, Deus é quem julga qual o mais capaz de desempenhar a missão a que a criança se destina. Porém, como já eu disse, o espírito é designado antes que soe o instante em que haja de unir-se ao corpo. Pergunta 339. No momento de encarnar, o espírito sofre perturbação semelhante à que experimenta ao desencarnar? Muito maior e, sobretudo, mais longa. Pela morte, o espírito sai da escravidão. Pelo nascimento, entra para ela. Pergunta 340. É solene para o espírito o instante da sua encarnação? Pratica ele esse ato considerando grande e importante? Procede como viajante que embarca para uma travessia perigosa e que não sabe se encontrará ou não a morte nas ondas que se decide a afrontar. O viajante que embarca sabe a que perigo se lança, mas não sabe se naufragará. O mesmo se dá com o espírito. Conhece o gênero das provas a que se submete, mas não sabe se sucumbirá. Assim como, para o espírito, a morte do corpo é uma espécie de renascimento, a reencarnação é uma espécie de morte, ou antes, de exílio, de clausura. Ele deixa o mundo dos espíritos pelo mundo corporal, como o homem deixa este mundo por aquele. Sabe que reencarnará, como o homem sabe que morrerá. Mas como este, com relação à morte, o espírito só no instante supremo, quando chegou o momento predestinado, tem consciência de que vai reencarnar. Então, qual do homem em agonia, dele se apodera a perturbação, que se prolonga até que a nova existência se ache positivamente encetada. A aproximação do momento de reencarnar sente uma espécie de agonia. Pergunta 341. Na incerteza em que se vê quanto às eventualidades do seu triunfo, nas provas que vai suportar na vida, tem o espírito uma causa de ansiedade antes da sua encarnação? De ansiedade bem grande, pois que as provas da sua existência o retardarão ou farão avançar, conforme a suporte. Pergunta 342. No momento de reencarnar, o espírito se acha acompanhado de outros espíritos, seus amigos, que vêm assistir a sua partida do mundo incorpóreo, como vem recebê-lo quando para lá volta? Depende da esfera a que pertença. Se já está nas em que reina a afeição, os espíritos que lhe querem o acompanham até o último momento. Animam e mesmo lhe seguem, muitas vezes os passos pela vida em fora. Pergunta 343. Os que vemos em sonho, que nos testemunham afeto e que se nos apresentam com desconhecidos semblantes, são alguma vez os espíritos amigos que nos seguem os passos na vida? Muito frequentemente são eles que vos vêm visitar, como ides visitar um encarcerado. União da alma e do corpo. Pergunta 344. Em que momento a alma se une ao corpo? A união começa na concepção, mas só é completa por ocasião do nascimento. Desde o instante da concepção, o espírito designado para habitar certo corpo, a este se liga por um laço fluídico, que cada vez mais se vai apertando até ao instante em que a criança vê a luz. O grito que o recém-nascido solta anuncia que ela se conta no número dos vivos e dos servos de Deus. Pergunta 345.
É definitiva a união do espírito com o corpo desde o momento da concepção? Durante esta primeira fase, poderia o espírito renunciar a habitar o corpo que lhe está destinado? É definitiva a união, no sentido de que outro espírito não poderia substituir o que está designado para aquele corpo. Mas, como os laços que ao corpo o prendem são ainda muito fracos, facilmente se rompem e podem romper-se por vontade do espírito, se este recua diante da prova que escolheu. Em tal caso, porém, a criança não vinga. Pergunta 346. Que faz o espírito se o corpo que ele escolheu morre antes de se verificar o nascimento? Escolhe outro. Pergunta 346A. Qual a utilidade dessas mortes prematuras? Dão-lhes causa, as mais das vezes, as imperfeições da matéria. Pergunta 347. Que utilidade encontrará o espírito na sua encarnação em um corpo que morre poucos dias depois de nascido? O ser não tem então consciência plena da sua existência. Assim, a importância da morte é quase nenhuma. Conforme já dissemos, o que há nesses casos de morte prematura é uma prova para os pais. Pergunta 348. Sabe o espírito, previamente, que o corpo de sua escolha não tem probabilidade de viver? Sabe-o algumas vezes, mas, se nessa circunstância reside o motivo da escolha, isso significa que está fugindo à prova. Pergunta 349. Quando falha, por qualquer causa, a encarnação de um espírito, é ela suprida imediatamente por outra existência? Nem sempre o é imediatamente. Faz-se mister dar ao espírito tempo para proceder à nova escolha, a menos que a reencarnação imediata corresponda à anterior determinação. Pergunta 350. Uma vez unido ao corpo da criança, e quando já lhe não é possível voltar atrás, sucede alguma vez deplorar o espírito a escolha que fez? Pergunta-se, como homem, se queixa da vida que tem? Se desejara que outra fosse ela? Sim. Se arrepende da escolha que fez? Não, pois não sabe ter sido sua escolha. Depois de encarnado, não pode o espírito lastimar uma escolha de que não tem consciência. Pode, entretanto, achar pesada demais a carga e considerá-la superior às suas forças. É quando isso acontece que recorre ao suicídio. Pergunta 351. No intervalo que medeia da concepção ao nascimento, goza o espírito de todas as suas faculdades? Mais ou menos, conforme o ponto em que se ache dessa fase, porquanto ainda não está encarnado, mas apenas ligado. A partir do instante da concepção, começa o espírito a ser tomado de perturbação, que o adverte que lhe soou o momento de começar nova existência corpórea. Essa perturbação cresce de contínuo até ao nascimento. Nesse intervalo, seu estado é quase idêntico ao de um espírito encarnado durante o sono. À medida que a hora do nascimento se aproxima, suas ideias se apagam, assim como a lembrança do passado, do qual deixa de ter consciência na condição de homem, logo que entra na vida. Essa lembrança, porém, lhe volta pouco a pouco ao retornar ao estado de espírito.
Pergunta 352. Imediatamente, ao nascer, recobra o espírito a plenitude das suas faculdades? Não, elas se desenvolvem gradualmente com os órgãos. O espírito se acha numa existência nova. Preciso é que aprenda a servir-se dos instrumentos de que dispõe. As ideias revoltam pouco a pouco, como a uma pessoa que desperta e se vê em situação diversa da que ocupava na véspera. Pergunta 353. Não sendo completa a união do espírito ao corpo, não estando definitivamente consumada, senão depois do nascimento, poder-se-á considerar o feto como dotado de alma? O espírito que o vai animar existe, de certo modo, fora dele. O feto não tem, pois, propriamente falando, uma alma, visto que a encarnação está apenas em via de operar-se. Acha-se, entretanto, ligado à alma que virá a possuir. Pergunta 354. Como se explica a vida intrauterina? É a da planta que vegeta. A criança vive vida animal. O homem tem a vida vegetal e a vida animal que, pelo seu nascimento, se completam com a vida espiritual. Pergunta 355. Há de fato, como o indica a ciência, crianças que já no seio materno não são vitais? Com que fim ocorre isso? Frequentemente isso se dá, e Deus o permite como prova, quer para os pais do nascituro, quer para o espírito designado a tomar lugar entre os vivos. Pergunta 356. Entre os natimortos, alguns haverá que não tenham sido destinados à encarnação de espíritos? Alguns há, efetivamente, a cujos corpos nunca nenhum espírito esteve destinado. Nada tinha que se efetuar para eles. Tais crianças, então, só vêm por seus pais. Pergunta 356A. Pode chegar a termo de nascimento um ser dessa natureza? Algumas vezes, mas não vive. Pergunta 356B. Segue-se daí que toda criança que vive após o nascimento tem forçosamente encarnado em si um espírito? Que seria ela, se assim não acontecesse? Não seria um ser humano. Pergunta 357. Que consequência tem para o espírito o aborto? É uma existência nulificada e que ele terá de recomeçar. Pergunta 358. Constitui crime a provocação do aborto em qualquer período da gestação? Há crime sempre que transgredis a lei de Deus. Uma mãe, ou quem quer que seja, cometerá crime sempre que tirar a vida a uma criança antes do seu nascimento. Por isso que impede uma alma de passar pelas provas a que serviria de instrumento o corpo que se estava formando. Pergunta 359. Dado o caso que o nascimento da criança pusesse em perigo a vida da mãe dela, haverá crime em sacrificar-se a primeira para salvar a segunda? Preferível é, se sacrifique o ser que ainda não existe, a sacrificar-se o que já existe. Pergunta 360. Será racional ter-se para com o feto as mesmas atenções que se dispensam ao corpo de uma criança que viveu algum tempo?
Vede em tudo isso a vontade e a obra de Deus. Não trateis, pois, desatenciosamente coisas que deveis respeitar. Por que não respeitar as obras da criação, algumas vezes incompletas por vontade do Criador? Tudo ocorre segundo os seus desígnios, e ninguém é chamado para ser seu juiz. As relações no além-túmulo. Pergunta 274. Da existência de diferentes ordens de espíritos, resulta para estes alguma